Olá pessoal, professor Ederson. Agora nós vamos trabalhar sociologia e o tema reforma agrária. Vamos fazer um breve resumo aí do que a apostila traz para nós, né? Eu separei algumas partes, na verdade eu separei bastante partes, né? Mas eu vou passando aqui explicando para vocês o que a apostila traz para nós sobre o tema. Bom, página 258, a apostila já começa tratando que o problema da terra no mundo vem lá da antiguidade, tá? Desde períodos remotos aí. Ele vai dar ênfase aqui a um período da Roma Antiga, com os irmãos Graco. Eles foram tentar fazer uma reforma agrária, criar uma lei para haver uma reforma agrária dentro da Roma Antiga, e isso não vai acontecer, né? Eles vão ser assassinados. Outro ponto importante é que durante esse período, quem tinha terra, você tem os meios de produzir, né? Porque se você tem terra, você consegue produzir os alimentos e por aí vai, e até mesmo a própria criação de animais. Quem não tem fica à mercê de quem tem, e aí gera determinados problemas, tá? Isso já começa, como eu citei, desde a antiguidade. Aí nós entramos no caso brasileiro, né? A apostila ela já entra, por exemplo, aqui no tópico A, o caso brasileiro, do início à consagração da estrutura fundiária concentradora. O que acontece no Brasil? Nós temos que entender que o Brasil ele foi colonizado por Portugal, né? Tá? Ele foi colonizado por Portugal e Portugal queria extrair riquezas aqui, tá? Nesse momento ele queria extrair riqueza por causa dos momentos que Portugal estava passando, tá? Tanto econômico, tá? E como a Europa também estava vivendo o seu processo econômico. Então nós temos aqui, ó, pensar a história do Brasil também é situá-lo no debate em torno da questão agrária. Afinal, a história de ocupação portuguesa e decolonização foi pontuada pela tomada de terra dos indígenas e pela apropriação por meio de expedientes jurídicos lusos do território, atendendo aos interesses metropolitanos, no caso de Portugal, e favorecendo vastos domínios aos que se interessavam em colonizar o espaço americano, definido como português pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Então percebam aqui que o interesse de explorar as terras vinha de Portugal, né? Tá? Eles dominavam essas terras e aí tiravam, expropriavam os indígenas daqui e aí criavam meios jurídicos. O que é jurídico? Vamos lá, eu exproprio, tiro ela do indígena, crio lei, falo que aquela terra é minha, pronto, agora ela se tornou minha. Tá? Basicamente era isso que estava acontecendo. Aí nós entramos aqui nessa parte que eu separei aqui para vocês. Ó. Só em 1850, com a Lei de Terras, é que se fechou o ciclo de distribuição pelo sistema de sesmaria, se instituiu propriamente a propriedade privada da terra no país. Então vamos lá, vamos entender. Ó. Os portugueses vieram aqui, colonizaram, como eu falei, tiraram os indígenas das suas terras e, e, e aí essas terras começaram a ser divididas. Essas divisões se chamou capitanias hereditárias, e dentro dessas capitanias teve um outro processo chamado de distribuição de terras chamado de sesmarias. Okay? Isso acontecia, né? O donatário doava para outra pessoa que ia cultivar aquela terra e por aí vai. Perceba que era uma doação. Só que em 1850, com a lei de terras, isso não vai acontecer mais. Tá? E é justamente nesse mesmo período que é criada a Lei Eusébio de Queiroz, que impedia o tráfico negreiro. O que eu quero mostrar com isso? O que a apostila vai dizer isso para nós? Ela vai dizer assim, ó, que no mesmo período que houve a abolição, o processo de abolição, ou seja, a partir de 1850 que começou a haver o fim do tráfico negreiro, também foi criada a Lei de Terras. Por quê? Porque, segundo o que a apostila está dizendo aqui para nós, nesse período, quando a elite e os donos de terra já sabiam que a escravidão ia acabar. E quando ela acabasse, os negros poderiam pleitear terras, tá? Quando eles se tornassem livres, ou seja, pleitear terras, ou seja, querer terras para eles. Mas agora não é possível mais, porque a lei de terra dizia o seguinte, que você só pode ter terra se você comprar. E agora vocês imaginam, o negro ele vai ser liberto, vai ganhar a abolição, mas ele não vai conseguir ter recursos para comprar essa terra. Então, boa parte deles vai viver na dependência dos senhores ainda que possuíam as terras, ok? E aqui tem os trechos da lei, né? Como vocês podem ver. E aí o resultado disso, como nós podemos ver aqui, ó, o resultado dessa política de exclusão do acesso à terra
ou seja, de acesso à terra, principalmente à população escrava, foi que, apesar da dimensão territorial continental do Brasil, poucos ficaram com grandes extensões e muitos desprovidos de domínios territoriais. Em outras palavras, o Brasil mantinha uma estrutura fundiária altamente concentrada. O que quer dizer com isso? Poucas pessoas tinham bastante terras e muitas pessoas não tinham terras, ok? Isso vai gerar vários conflitos, né? Como vocês podem ver aqui nesse trecho, tá? E aqui eu separei uma parte que eu acho interessante para vocês entenderem o que significa a palavra de grilagem. Ó. Vários conflitos surgiram quando os interesses econômicos das elites passaram a valorizar esses espaços ocupados. Como as populações não possuíam títulos de propriedade, logo ofereciam documentos produzidos em cartórios, afirmando a propriedade da terra para este ou aquele membro da oligarquia brasileira. E por meio desse expediente, grilagem, os sertanejos eram expulsos de forma violenta dos espaços. O que ele quer dizer? Vamos lá. As terras brasileiras, a maior parte delas estava concentrada com a elite. Porém, ainda existiam espaços, existiam ainda terras que estavam na mão de quem? Do governo, do Estado. O que vai acontecer? As pessoas vão brigar para que tenham acesso a essas terras que estão na mão do Estado, conforme diz aqui nesse parágrafo. E isso vai gerar uma briga violenta. E o que a elite já vai fazer? Olha, essas terras do Estado pertencem a mim. Eles vão criar documentos em um processo chamado de grilagem. O que é o processo de grilagem? É eu pegar um documento, colocar em uma gaveta com grilos e, com o passar do tempo, aquele papel que eu coloquei ali, ele vai criar uma espécie de papel velho, dando uma aparência de que ele é muito antigo. Então o cara chegava lá com um papel, né? Essa elite chegava com um papel e dizia que aquela terra lá que ele estava pleiteando era dele, porque ele tinha um papel antigo comprovando que era dele, sendo que ele forjou aquele papel. Esse engano, essa maneira de forjar o documento daquele período é chamado de grilagem, ok? Mais adiante, no tópico B, terra, conflitos sociais e modernização no Brasil. O Brasil ele é um país extremamente agrário, gente. O que é um país extremamente agrário? Ele depende muito da terra para produzir alimentos, não só para nós, o mercado interno, para nós aqui brasileiros, mas também para vender para fora. Só que essa terra está concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Então a história do Brasil vai ser pautada nessa briga, né? E aí nós vamos ver aqui como vai ser na República. Ó. A história republicana foi marcada pelo desenvolvimento de uma economia urbana, pelo deslocamento de populações do campo para as cidades e pela presença das fábricas no espaço citadino, ou seja, o surgimento das cidades, o surgimento das fábricas na cidade. Portanto, o êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas do campo para a cidade, ocorre em virtude da situação difícil vivida no campo brasileiro. Muitos que se dirigiram às cidades foram expulsos do campo devido às péssimas condições de vida e à violência praticada contra os sertanejos com a anuência das autoridades públicas. Ou seja, eles viviam no campo mal e as autoridades públicas não faziam nada. Vistas grossas para o que estava acontecendo. Então o que acontecia? Muitos deles saíam do campo e iam para a cidade. Gente, isso é ruim, porque pensa, muitas pessoas saem do campo, vai para a cidade e o que vai acontecer? Superlotação na cidade. E aí nós temos um problema. Vamos lá. Alijados da possibilidade do uso da terra, tendo de depender dos grandes proprietários, os trabalhadores foram superexplorados e tratados como se fossem escravos em várias partes do país. Assim, tratar da questão fundiária é observar a tensão no campo e a luta de grupos sociais que defendem a necessidade de uma reforma agrária para melhores condições de vida. Eles viviam mal, tá? Perderam as possibilidades de viver da terra, foram para a cidade, só que esses conflitos ainda vai continuar. Nesse período, vai surgir movimentos que vai lutar para que haja uma reforma agrária no nosso país, tá? E vamos ver como que no Brasil, no decorrer de um processo que a gente passou, isso vai acontecer. Primeiro no regime militar. Bom, ó, o fim da República Populista, com a criação do regime militar autoritário, marcou também a perseguição de lideranças camponesas, provocando o desaparecimento de expulsões do país. Uma tentativa de resposta a esta demanda social no campo dado pelo governo militar foi a criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em 1970, e a consolidação das leis de trabalho aos trabalhadores rurais. Então vamos lá. Primeira parte aqui do parágrafo. Os líderes que estavam brigando por reforma agrária
foram desaparecidos e expulsos do país. Segunda parte, o governo militar viu que era um problema, então ele criou o INCRA para tentar solucionar esse problema da reforma agrária. Tá? E vamos ver se isso vai acontecer. Essa criação do INCRA era o quê? Tentar pegar essas terras que eram do Estado para melhorar a vida das pessoas, né? Para fazer uma redistribuição. E nós vamos ver que isso não vai dar certo. O regime militar não vai conseguir atender essa demanda, não vai conseguir favorecer essa população que ficou sem acesso à terra. Tá? Como vocês podem ver nesses tempos. Então, ó, os conflitos continuaram aqui, ó, nessa parte que eu não grifei, mas vocês podem dar uma olhada aí. Ó. Os conflitos continuaram, as pessoas ainda não tinham acesso às terras, tá? Ou seja, o INCRA não conseguiu praticar a reforma agrária. Tá? Quando o Brasil já está saindo do regime militar, nós vamos ter o surgimento do movimento Sem Terra, que vai lutar para que essas terras sejam redistribuídas, vão lutar por essas terras que estão na mão do Estado, principalmente, que não é utilizada por ninguém, mas mesmo assim a elite, um grupo de ruralistas vão continuar praticando a grilagem, tá? E isso vai ser um problema, conforme vocês vão ver aqui nesse trecho do tópico D, ok? Então, essa briga pela terra é algo extremamente complexo aqui no nosso país. Tá? É um grupo contra uma grande quantidade de pessoas, um pequeno grupo contra uma grande quantidade de pessoas. Vamos lá. Integrando o debate sobre o assunto, surgiram questões sobre a terra produtiva e improdutiva. A ideia de que a propriedade de terra deve ter vinculação com a sociedade, não sendo utilizada apenas com interesse particular. Nesse sentido, a propriedade privada da terra deve ser defendida se ela for produtiva. Caso contrário, deverá ser desapropriada para que cumpra uma importante função social. Dessa forma, a reforma agrária seria possível por meio, entre outros expedientes, da desapropriação de terras improdutivas. O que ele quer dizer com isso? Olha, vai ser criado um mecanismo no nosso país, uma lei, onde diz o seguinte, olha, terras produtivas e terras improdutivas. Terras produtivas são aquelas que vão produzir e favorecer a sociedade. Improdutivas são aquelas terras que estão lá paradas, ninguém usa, ninguém faz nada. Tá? Por exemplo, algumas terras do Estado. O que vai acontecer? Isso é uma lei, só que não vai ser praticada. Nós vamos ver aqui embaixo que essa lei não cumpre o que ela está escrito. Existem muitas terras que não estão cumprindo a sua função social, ou seja, não estão produzindo, não estão sendo usadas para a produção para a própria sociedade. O que vai acontecer? Vai ter conflitos nesse lugar, porque o governo não faz a sua função, que é desapropriar aquela terra e dar na mão de quem vai produzir. Tá? Ele não está cumprindo a lei, como vocês podem ver aqui, a lei de 8.629/93, a lei diz que a propriedade tem que cumprir sua função social. Se ela não cumprir, ela tem que ser desapropriada, ou seja, se ela não estiver produzindo. No entanto, temos um monte de casos aqui, ó, conforme esse parágrafo, que ela não está cumprindo esse papel. Esse é um problema que perdura até os dias de hoje e ainda não se tem algumas soluções. Tem a lei, não se cumpre e nós temos os problemas aí, ok? Espero que tenham gostado, reflitam sobre o tema e até as próximas aulas.